Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Hoje eu tenho a honra de entrevistar Denis Ferraz. Ele é fotógrafo, autor do livro Tietê, Imagens que o Brasil não vê. Idealizador também do projeto Reciclando Vidas. Denis, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Como que despertou a sua vontade de fazer o livro? Priscila, em 98, eu trabalhava numa empresa aqui na Faria Lima e saí mais cedo para fazer um trabalho de faculdade. E eu estudava na Universidade de Mogi. Peguei um ônibus normal, um ônibus de linha, e estava chovendo muito, fiquei parado na marginal Tietê, né? Tinha uma senhora na minha frente com a filha dela, de 12, e ela falou assim: nossa, podemos cobrir e fazer estrada aqui, né? Falei, nossa, a mulher quer cobrir o Tietê, já não chega desgraça que ele tá. E eu sempre fui apaixonado por fotografia. Falei assim, vou fotografar o rio. Deve ter alguma coisa de bom nisso, né? Aí peguei o mapa lá em casa, olhei 1.136 quilômetros. Falei, deixa pra lá, né? Muito grande. Não, daí eu falei, não, eu vou. Eu tinha umas férias pra tirar, tirei as férias, fiquei 21 dias viajando pra conhecer o rio. Você acha que então no começo a sociedade não conseguia olhar pro rio, não conseguia ter esse amor? E agora, com o tempo, sensibilizando todo mundo com palestras... Para você ver, eu tentei patrocínio para fazer a primeira edição do livro. Tinha um laboratório até que me falou assim, olha, se mudar o nome do livro, talvez, né, a gente pensa no seu caso. Eu falei, não, a gente vai chamar Tietê. Porque eles não queriam associar a marca deles ao nome, a palavra Tietê, que eles achavam ruim. Sujo. Ele falando, pô, não é bom pro medicamento que a gente trabalha. Eu falei, não, eu quero que chame atenção pelo nome do rio. A gente tem muito preconceito com Tietê. Eu quero que chame atenção por isso. Perdi o patrocínio, por isso eu pedi a conta da empresa. Mexeu, né? Eu falei, não, agora vai. Porque, pô, se as pessoas mais instruídas não têm a visão do que é o Tietê, imagina o povo. Né? Por isso que eles jogam lixo na rua, tal, moram na beira do rio. Falei, não vou fazer. E fiz. E estamos aí até hoje. 12, 13, 14 anos já. Nossa. E por que você acha que as pessoas não conseguem olhar para o rio? Olha, a gente foi estudar o que aconteceu com o Tietê. Daí a gente descobriu que não aconteceu só com o Tietê, aconteceu com todos os rios do mundo, de todos os países envolvidos, né? Então, o mundo cresceu muito rápido. A gente demorou toda a história humana para chegar a 2 bilhões de pessoas. Aconteceu mais ou menos em 1950. De 1950 até 2012, a gente tem 7 bilhões. A gente colocou mais 5 bilhões em 60 anos. Quer dizer, a gente explodiu o mundo. Precisa de produto, precisa produzir, precisa de empresa, precisa de água, né, para produzir. 60% da água que a gente utiliza no mundo é para irrigar a agricultura, para a gente poder comer. O pessoal fala assim, quantos litros de água? Não é bebendo, não é desperdiçando no chuveiro. Não é só isso. A maior parte da água está na agricultura. Né? Você fala assim, mas quantos litros, Priscila, você precisa de água para viver? 2 litros que eu preciso beber. Só que a gente esquece, tem que irrigar, que a vaquinha vai lá, tem que tomar água, que ela vai ter que comer o capim, que também precisou de água. Né? São 4.000 litros, cada pessoa usa mais ou menos por dia. É uma estimativa, 4.000 litros. Todo mundo precisava da água, tirava dos rios. E também o que fazia com o esgoto? Precisava de casa para tantos milhões de pessoas, né? Precisava colocar o dejeto em um lugar, mandavam para os rios. Os países europeus começaram antes a tratar e a gente está começando agora. A gente está começando a tratar? Porque isso é um papo que já rola há muito tempo. A gente vai tratar o Rio Tietê, mas estão tratando há 10 anos e até agora parece que está a mesma poluição, Por coincidência, começou em 98 também. O nosso trabalho começou junto, né? Mas nada a ver, a gente nem sabia um do outro. Mas em 98 começou esse estudo, começou as obras, né? Rebaixamento do rio. Então, está se fazendo. É lento, mas está se fazendo. A natureza é tão perfeita que ela sozinha se recupera, né? Não precisa do tratamento. O exemplo é só a gente deixar de jogar lixo que ele já Isso volta. Mesmo. O exemplo do Tietê é lindo, né? Porque tem a cidade de Salto aqui perto, né? Que tem as quedas, por isso chama Salto, né? As quedas, a água vai batendo nas pedras. Esse movimento de bater água na pedra é a oxigenação da água. Ela começa a ter oxigênio na água. Os peixes daí conseguem viver. É um milagre, né? E o próprio meandro, ela parece uma serpente, o rio, né? A garrafa, o papel, o plástico vai ficando nas margens e a água vai ficando mais limpa. Tanto que no interior é linda, né? É pura a água. Denis, o que te fez acreditar que o Rio Tietê voltaria a ser limpo, que as pessoas poderiam olhar para ele com bons olhos? Porque estudando o que é a poluição, o que aconteceu no mundo, a gente vê que como teve jeito lá, tem jeito aqui. Né? E é uma coisa que me provocou muito, me instigou muito de fazer, porque eu não ia mexer só com o rio, ou só eu ia falar de gente, de pessoas, o que cada um precisava fazer, porque está na mão da gente, não está na mão da natureza. A natureza, lógico, ela se recicla, melhora, mas depende da gente parar, estancar isso daí, para que ela consiga fazer um trabalho definitivo. Né? Então, mexer com pessoas, falar com pessoas me encanta.
Eu acredito no ser humano ainda. Quando eu ver um pouquinho do Tietê melhor, eu vou saber que todo o nosso trabalho, o meu, o seu, deu resultado. Vou poder morrer feliz. Como você acha que a gente poderia aproveitar o rio se ele fosse limpo? Nossa, como antigamente a gente fazia, pescar, fazer piquenique, turismo. Apesar que em São Paulo é difícil, porque tem as marginais, né? Mas você imagina... porque ele é sujo, eu acho que teriam projetos, barzinhos ali em volta, né? Com o tempo, se ele fosse limpo. Ah, sim, nossa. As pessoas fogem do rio, né? Tanto que em Barra Bonita a gente tem um projeto de fazer uma ponte enorme sobre o rio. Na verdade seria um shopping sobre o rio. Imagina que coisa linda fazer isso em São Paulo, que tem espaço para tudo, né? Você faz algo suspenso em cima do rio, um shopping, uma galeria com restaurante, livraria. Imagina que coisa mais linda à noite, você olhar as marginais, o rio embaixo, com árvore arborizada. Voltaríamos a 80 anos que a gente fazia nos rios. As pontes de São Paulo são cartões postais de São Paulo, né? Mas eu acho que é por causa do rio também. Então, Sim, mesmo ele poluído, ele é cartão postal. Ele continua, né? Você anda tanto no Pinheiros quanto no Tietê, né? As imagens aéreas ficam muito bonitas, né? O rio dá uma humanizada na paisagem, né? Aquela paisagem dura, seca, mas o rio deixa bonito. Ele né? traz a natureza que a gente tampou, né? Isso tampou mesmo. Ele traz o frescor da natureza, né? O brilho da natureza. Como são as palestras que você dá? Vão para adultos também? Só para crianças? Não. São cobrados, gratuitos? Como que é? Gratuito, né? A gente tem um programa específico para cada grupo de idade. Eles entram no site, fazem o pedido e aí como que é? A gente vai Todo mundo agendando. consegue? É só agendar e... Todo mundo consegue. Não tem restrição Bacana. nenhuma. E tem restrição para região? Tem que ser em São Paulo? Não. Se interessar, porque o Rio Tietê fica em São Paulo, as pessoas já acham que é um assunto regional. Não é. É um assunto ambiental do planeta todo mundo precisa. Tá? Você acha que a solução é a educação? A solução é a educação. Conscientização e educação. Conscientizar adulto e educar criança. Essa é a questão. Se a gente conseguir fazer isso, está resolvido. De que forma a educação influencia nas decisões do governo? Importante. A cobrança. Essas crianças estão sendo formadas hoje, estão sendo educadas hoje, elas vão cobrar muito mais do governo. Provavelmente alguns deles serão governo daqui a 20 anos. Então, eles vão ter a mentalidade. Dentro, né? Estarão dentro, lá. sim. Aqueles que estão dentro de empresas, comandando empresas, eles vão saber o que precisa fazer dentro da empresa. Aqueles que estão na política vão saber o que precisa ser feito na política. Né? E aquelas que viraram dono de casa, as mães vão saber educar seus filhos. Então, a educação para todos os níveis é importante. Nesse sentido. Como é possível convencer as pessoas que o Tietê não é só um esgoto a céu aberto? É muito difícil fazer isso na capital. O interior nem precisa, porque eles já estão vendo o dia a dia. Então, por isso que a gente trouxe essa imagem, mostrando essa imagem para o pessoal da capital. Fala, pessoal, ó, é isso. O Tietê é lindo. Então, a gente precisa cuidar aqui também. Não só para ter um rio bonito, para você ter uma sociedade mais justa. Só por causa disso. Ele é um termômetro. Como é possível conciliar crescimento econômico, preservação ambiental e desenvolvimento social? Isso, na verdade, é um tripé interessantíssimo, né? Você consegue equilibrar tudo isso. É possível. Através daquilo que a gente falou, da reutilização, da reciclagem, né? Você tem que parar de tirar da natureza, parar de destruir a natureza. Só tirar da natureza o excedente, que é o crescimento da população por ano. 180 milhões de pessoas a mais todo ano vem no planeta. A mais, tirando o que morreu, tal, é o saldo, né? Então você tem que tirar da natureza só isso. O restante você faz o ciclo e mantém isso, né? Ou seja, você consegue produzir, abastecer as pessoas daquilo que elas já têm hoje. Você não vai tirar e falar assim, você não pode mais ter copo, você não pode mais ter uma mesa. Não, você vai ter tudo. Só que responsável, de um jeito responsável. Ou seja, você continua batendo recordes, que a gente fala na economia, né? Porque você continua produzindo, só que de um jeito que não polua tanto, não destrua tanto. E você é a favor do controle de natalidade? Difícil, né? Mas eu acho que tem que se planejar assim. Tem que se planejar. Não dá para você ter 200 filhos sem condição. Se você tem condição, você pode ter aquele número que você não vai prejudicar seus filhos, não vai deixar eles na rua. Né? Tem que ter uma vigilância, tem que ter uma conscientização quanto a... Não dá para ser por lei igual na China, mas eu acho que você tem que aconselhar as pessoas. O Brasil, que há 80 anos, 50 anos, tinha 10, 12 filhos, né? Minha avó tinha 19 irmãos, imagina. Eu e minha irmã, só temos 2, a minha mãe, né? Quer dizer, isso rapidamente no Brasil foi estancado, né? No Nordeste ainda tem um pouquinho mais, mas eu acho que tem que ter uma conscientização, não uma lei proibir. Você acha que o problema ambiental
são 7 bilhões de pessoas que tem na Terra, ou é o modo como eles vivem? Ou seja, se tiver o triplo disso, vivendo de uma maneira sustentável, é possível? É possível. Tem um estudo que diz que a Terra consegue comportar até 10 bilhões de pessoas de uma maneira tranquila. Só mais 3, isso cresce assim, né? Em Muito 2 anos. rápido. 3 anos. Muito rápido. Mas não do jeito que nem você falou, não do jeito que a gente vive hoje. É impossível. Por quê? A gente precisa plantar mais. Né? A gente precisa ter mais gente para comer. Então a gente precisa de uma plantação muito maior. Isso ocupa muito espaço. Quer dizer, você vai dividir pessoas com plantação. Aí a gente entra no aquecimento global. O pessoal duvida tanto e tal. Daí você vai nos polos e já vê que está tendo derretimento. Isso é verdade. O mar, ele eleva, né, o nível dele com o derretimento da geleira. Isso é uma verdade, né? As pessoas questionam, mas é interesses, né, disso daí. Você elevando o mar, você ocupa a terra. Muita gente mora no litoral. A população humana gosta muito de morar no litoral. E os países foram descobertos através do litoral. Chegou um barquinho lá, né? Então as pessoas ocuparam aquilo. Se o mar aumenta, elas vão ter que mudar dali. Vão mais para o interior. Interior é aonde se planta. Então você vai dividir gente com plantação. Então onde você vai produzir comida? Denis, para finalizar, quem está assistindo, pequenas coisas no dia a dia, sem preguiça, que as pessoas podem fazer, que elas devem fazer, aliás, e que vão mudar. Primeira coisa, separe seus lixos. É a coisa mais simples que tem para fazer em casa. Separar o lixo e cobrar. Na cidade que não tiver uma cooperativa, cobre, busque. Geralmente tem um catador, aquele rapaz com carrinho que vai lá. Deixe separado para ele. Isso vai ajudar em muito. Vai ajudar socialmente, economicamente aquele cara, sujeitadinho que está lá pegando, e vai ajudar muito a natureza. Vai criar um novo ciclo para aquele produto. Não vão tirar lá da natureza, não vão matar as árvores, não vão matar os bichinhos. Educar as crianças. Vamos parar de jogar lixo. É uma coisa tão simples. Lixo no chão. Práticas que a gente faz, a gente não percebe, mas que detona, mata a natureza. A gente não tem essa educação para... Então, não é educação, é educação ambiental. Educação né? ambiental. É diferente, porque todo mundo joga lixo no chão. Mundo. Todas as classes sociais. Engraçado que no interior não acontece essas coisas. As escolas ensinam isso. Por que São Paulo ficou assim? Por causa daquela... Preciso ganhar dinheiro, preciso correr atrás, né? É que o mundo fez. Né? É difícil. Eu falei que a gente precisa de 4 mil litros de água por dia. Não para tomar, mas para fazer o produto, para irrigar. Né? Então, quando a gente joga 1 quilo de bife por ano, carne, a criança geralmente deixa um pedaço lá, somando no final do ano a 1 quilo. Ali, para chegar naquele 1 quilo, precisou de 20 mil litros d'água, que a vaquinha foi bebendo, tá no capim. Imagina quanta água se desperdiçou. Então, comida também é uma coisa importante. Aproveita, vai... Congela. Come aquilo, põe aquilo que vai comer. Não são coisas tão simples de se fazer. Se puder ter condição de fazer uma captação de sol para energia, mas daí são coisas de mais caras. Um pouco mais fácil, chuva, né? Nossa, para lavar carro, cuidar do jardim. Isso bastante gente está fazendo, né? Caixas d'água pegando a calha da casa. Isso é uma coisa fabulosa. Parece simples, não é caro, né? E dá para se fazer. E resolve muito. Legal. Quer deixar alguma mensagem para o pessoal que está assistindo? Nos ajude nisso. O mundo daqui para frente, a nossa geração, que nem eu falei, a nossa geração é importante para definir o nosso futuro. E a gente precisa de todo mundo. A gente já sei, mas só eu, né? Eu fazendo não vai mudar em nada. Muda e muito, né? O que você faz muda e muito. Se uma pessoa jogar 1 litro de óleo na água, ela contamina 1 milhão de litros. Só que se uma pessoa não jogar, ela já ajudou. Vamos pensar nisso. Conversei com Denis Ferraz, autor desse livro aqui, Tietê, Imagens que o Brasil não vê. Denis, o site, por favor. www.riotietê.com.br. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês que assistiram também. Eu espero vocês na semana que vem. Um beijão e até lá.